Bom de Cama, para deitar e dormir. Um podcast Eurocolchões, com Solange Frazão. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Bom de Cama, para deitar e dormir. Esse projeto cheio de carinho da Eurocolchões para você, para a sua vida, para a sua qualidade de vida e bem-estar. Poucas sensações são tão boas quanto a de acordar depois de uma noite maravilhosa. O corpo está descansado, você está se sentindo pronta e pronto, com energia para viver o dia. Não é, gente? Não é maravilhoso? E você sabia que hoje eu tenho uma convidada, a arquiteta está aqui, Suelen. Você sabia que a arquitetura e a iluminação tem papéis importantíssimos nessa busca pela noite de sono perfeita? Tem. Nós vamos te explicar tudo. Para falar sobre esse assunto, trazer várias dicas para nos ajudar a ter um dia a dia mais saudável, mais gostoso. Estamos recebendo a arquiteta, fundadora do escritório que desenvolve projetos nas áreas de construção, interiores, reformas, paisagismo e cenografia. O que leva o seu nome, Suelen Figueiredo. Minha linda, bem-vinda! Prazer recebê-la, meu amor. Obrigada. Você é boa de cama? Você é boa de cama? Para deitar e dormir? Dorme bem, Su? Eu durmo, graças a Deus, muito Graças a Deus. Então é boa de cama. Depois eu vou perguntar para você, viu? Olha, mas seja bem-vinda, viu, Su? Você sabe que aqui esse programa está cada dia mais sucesso porque a gente procura prezar pelo sono melhor, né? E envolve muitas coisas. Então a gente recebe muitos profissionais da saúde, porque envolve 1000 coisas para que a gente durma bem. Mas eu achei super interessante a produção te trazer, porque a gente nem pensa que isso influencia tanto, né? No nosso dia a dia, para a nossa saúde. Então, bem-vinda! Com certeza, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, meu amor. E assim, vocês não imaginam quanto que está envolvido toda essa parte do ambiente no sono. Porque desde que você vai dormir, você vai preparar o seu pijama, você vai tomar banho. Então, tudo que está ali no quarto, ele contribui para esse momento, se vai ser um momento tranquilo ou não. Então, barulho. Hoje em dia a gente tem vidraçamento de sacada, por exemplo, que tem muitos quartos com sacada. Anti-ruído. Maravilha. Então isso influencia. A gente também tem cortinas blackout que vedam totalmente a luz, né? A luz. Então, às vezes não é nem luz do sol ou não é isso, é a luz da noite. Às vezes da noite mesmo, ou às vezes tem um letreiro perto, piscando, né? Então tem várias coisas que na janela pode estar incomodando. Outros prédios, outras casas. Sim. E a própria lua. Quando a lua tá cheia, forte, é uma claridade, né? É uma claridade forte. Sim. Então, os tecidos também que a gente trabalha no ambiente, às vezes pode dar alergia. Então é importante trabalhar com tecidos com uma trama um pouquinho mais fechada, não tão aberto, para não acumular muito pó, né? Até alguns equipamentos para estar fazendo a limpeza desse ambiente também é importante. Tem alguns aspiradores que tem água, que eles fazem a lavagem, Eu tenho né? ele. Tem algumas marcas, né? Hoje em dia é muito legal também. Maravilhoso esse aspirador. Tem um sistema de rolô, por exemplo, que ele quando ele desce é um blackout, mas ele além de blackout, ele desce dentro de uma canaleta. Então, veda 100% a luz. Tem, assim, inúmeras coisas que é para ajudar a acústica também, a iluminação e a temperatura. Para essa noite de sono. E a temperatura. A temperatura, nossa, também. Que também é importante. Mas eu acho o seguinte, para a gente começar aqui com essa primeira pergunta, quais os benefícios da iluminação para uma noite de sono completa, sabe, Su? Porque muita gente não liga, né, para essas coisas. Sim. Então deixa assim vários aparelhos ligadinhos, sim, né, sim. E enfim, e o quarto ele fica com muitas luzes, né? Sim, sim. E vocês, os arquitetos, nesse momento, têm que ter esse discernimento. Minha filha é arquiteta e a primeira coisa que ela fez foi tirar a televisão do meu quarto, muito né? Porque ela fez a decoração agora da minha casa.
E isso não é importante? Sim, A iluminação, muito, então. Muito. As luzinhas dos equipamentos, a gente costuma colocar um móvel Pronto. que ele é fechado, porém Você embute. só que você consegue passar o sinal do controle. Então você Ótimo. consegue fazer um móvel preto ou mais escuro, com um ripado ou uma palha que passe o sinal, mas que tire um pouco essa visibilidade das luzinhas dos equipamentos. Muito legal. Ou até a gente consegue fazer um sistema que a gente coloca o equipamento atrás da televisão, bem baixinho, que ele fica lá atrás, sem refletir, recebendo, e a gente coloca uma fitinha também nas luzinhas. Uma fita. Uma fita preta. Preta, Pronto. entendeu? Pra gente conseguir ocultar. Maravilha, ótima ideia. Então, nesse momento, acho que é importante isso, né? A ausência dessas luzes. E eu acho que é importante dimerizar os circuitos do quarto. Então, você tem essa dimerização, você consegue deixar uma luz bem fraquinha. Então, por exemplo, já chegou o horário do sono, vai fazer um chazinho, traz no quarto, já deixa aquela luz mais fraca. Então, o quarto a gente deixa sempre 2 cenários, um mais funcional, que é bem claro, você vai se maquiar, vai se trocar, e um mais aconchegante para esse horário de dormir. E no aconchegante dimerizado, você consegue deixar bem fraquinha. Isso, e a casa toda, você acha interessante? Eu acho interessante nesse momento? Sim. Você dá uma apagada, pensar nesse tipo de iluminação? Sim, dimerizar ou fazer automação também, que você já tem até como programar com os horários também. E você coloca até as cenas nomeadas. Então, aquele botãozinho lá, você coloca o horário. Fechar as janelas. Isso, tipo apagar. Momento relax. É aquele botãozinho, você aperta, já abaixa as persianas, já deixa a luz mais fraquinha, já é aquele momento de abaixar a bola para ir dormir. Que legal. Você viu, gente? A gente tem que se preparar, Sim. né? Eu conto em todas as entrevistas, mas eu vou contar de novo para você, Su, que a gente não se conhece, estamos nos conhecendo hoje, que linda. Eu tenho um ritual, é gostoso você ter um ritual, né? Sim. Então, essa coisa da luz, eu não programei, não coloquei ainda na minha casa, quero colocar, mas eu mesma vou lá apagando tudo, e há muito tempo. Imagina que a minha filha mais velha fez 37 anos, eu nem acredito, minha filha, que eu já tenho uma filha de 37 anos, e a outra tem 35 e o Luca 30. Quando eles eram pequenos, eu sempre fiz isso. Então, 6 horas a gente jantava. Depois do jantar escovar o dentinho. Aí eu já apagava tudo. Deixava só as luzes lá do quarto, assim, abajur, né? Sim. Porque isso você vai induzindo. Já vai. Abajur é legal também? É legal também, Abajur. mas foi importante você falar isso, que até hoje você ainda não colocou e você pretende colocar, porque é muito fácil colocar dimerização hoje em dia. Ai, então, que legal, eu quero. No próprio interruptor mesmo, de qualquer casa, você consegue tirar o interruptor e colocar esse dimmer atrás dele mesmo e trocar ele por um pulsador. É tipo um volume. Tem esse que é de volume, que é antigo. Hoje em dia tem um que é um pulsador de campainha mesmo. Que legal. Então você aperta e segura, então ele vai dimerizando. A única coisa é que você precisa trocar a lâmpada, tem que ser uma lâmpada dimerizável. Se for fita de LED, uma fita de LED dimerizável, só isso. E a lâmpada também depois eu posso LED? até indicar pra vocês aonde compra, qual que é o produto. Quero. É muito legal, que dá pra você adaptar e dimerizar os circuitos. Da casa inteira? Da casa inteira. Maravilha, eu quero muito. Inclusive, da parte externa, né? Para não deixar totalmente claro lá nem fora. Nem totalmente escuro, né? E nem totalmente escuro. Então, deixar, né, aquela meia luz que a gente sabe que é a cor da vela, assim, né? Sim. Uma cor mais E também mais usar lâmpadas amarelas, né? Usar lâmpadas tom amarelas? Quente, Tá. O tom frio. Branca de não. Jeito, não. De jeito nenhum. Na casa toda. Na casa toda. Show, gente, vai anotando, tá vendo quanta coisa? E no fim, você fala assim, nossa, eu não consigo dormir. A hora que você vai ver, tem um monte de coisa acontecendo que acaba influenciando, né? Essa semana mesmo, briguei com meu filho, porque ele tem 30 anos, mora eu e ele. E aí, ele tava com a luz do quarto, era umas 9h30, tão clara, né? E lá no computador, falando com os amigos e tal, eu falo, filho, essa hora, você com essa luz, né? Sim. Aí ele, lá vem a mãe chata. Comecei a apagar. Eu falei, tem que ser assim. Não, mãe, eu falei, desliga tudo isso e vamos que vamos. 30 anos, né, gente? Sempre é bebê pra gente, né, meu amor? Sempre. Ai, meu Deus, nunca vi. A iluminação varia de cômodo para cômodo?
e como fazer a iluminação correta dos ambientes. É isso. De cômodo para cômodo, acho que varia um pouquinho. Tipo, o quarto a gente procura ter essa iluminação bem quente, bem aconchegante. Na cozinha pode ter, morna, só que muda os kelvins. Então, por exemplo, 3.000 kelvins, ela é um pouco mais para branco, mas ela ainda é morna. Ela não é branca. Que bom! Então, tem os tons, né? Tem os de amarelo. tons. Então, conforme vai entrando na parte íntima, a gente deixa mais morna. Então, 2.700 kelvins. Então, 4.000 já é branca, entendeu? Sim. Aí já é branca mesmo. Então, a gente tenta dosar. Então, cozinha e lavanderia pode ser morna, porém um pouco mais misturado, né? Não tão que legal amarela. Essa dica, tô adorando. Eu lembro que na casa da minha avó, era tudo apagado, gente. Qualquer horário do dia, até a cozinha, era tudo apagado. Eu falava, ai, vó, não consigo aqui essa casa. Mas antigamente, né, as pessoas, não sei, a casa delas eram mais escurinhas. Casa de sítio, às vezes, de algum parente, família, a gente chega tudo meio apagado, né? Mas eles dormem bem, pode ter certeza, por conta da natureza e dessa luz que a gente reclama aqui, né? Porque a gente está acostumado, eu acho que muitas mudanças aconteceram, né? Sei lá, nessa década para cá. Então as pessoas estão acendendo as luzes e não é para acender, tá, gente? É para manter morna. Como dividir os pontos de iluminação? Você já deu uma super dica, né? Em cada ambiente. Eu acho que é importante não colocar muitos circuitos. Você já chegou naquela casa que tem aquele interruptor lotado de botão? Aí você fica doida. Aí tem que colocar etiquetinha e nunca você decora. Então a gente procura no máximo 3 interruptores. Então um funcional, que é aquela luz mais forte, um mais aconchegante e um terceiro, de repente, aconchegante também. Então é legal dividir no máximo em 3. Tá, que legal, muito bom. Como aproveitar a iluminação natural da casa? Que é bem legal também. Isso é importante. A gente, quando é casa, né, a gente procura fazer claraboia, aproveitar se tem varanda, as janelas. E hoje em dia, minha casa é toda de vidro, assim, hoje em dia o vidro, né? É ótimo. Você vê do começo ao fim, é tão gostoso. Porque entra luz, né? A única coisa, se bate muito sol, aí tem que ter algum brise ou persianas para não esquentar muito também. Tá, ótimo. E aí fica gostoso. E no final da tarde, baixa essas persianas que tudo fica bom, viu, gente? Como clarear os ambientes que tem pouca luz natural? Aí, no caso, a gente pode fazer um projeto de iluminação com mais pontos, né? E com mais fitas de LED, com mais luminárias, pra gente conseguir dar um contraponto. Tá, pra ficar equilibrado, né? Sim. E a gente passa 87% do nosso tempo em ambientes fechados. Isso daí é ruim, não é? Tem um impacto sobre o nosso corpo e o nosso bem-estar. Então, como arquiteta e designer de interiores, como que a gente pode melhorar, né, a nossa saúde com tudo isso? Hoje em dia a gente tem visto muito lona tensionada com uma iluminação atrás. Então parece uma claraboia ou uma janela. Até na Casa Cor esse ano, teve um ambiente que eu fui, estava bem interessante. Então eles fizeram uma lona tensionada com essa iluminação, colocaram cortina normal, como se fosse uma janela. Você entra no ambiente e você acha que é uma janela. Então, assim, para os ambientes muito fechados, insalubres, é legal fazer isso, sabe? Além de mais pontos, fazer tipo uma coisa que lembra, né, a luz natural do dia, ou se tiver janela, explorar essa iluminação. Deixar aberta. Deixar aberta, ou colocar uma persiana que você possa... Mesmo que seja pequenininha. Sim, então é legal. Tudo que assim, pode trazer a noção do dia, da hora, para quem fica natureza. Muito dentro do escritório, é legal. Você sabe que, às vezes, a gente entra em hospitais, tem cara de hospital. Você entra, você já fica pior. Sim. Você já fica doente. Então, eu acho, assim, eu sou louca para ter uma arquiteta, né? Alguém que possa dar essa ideia. Sim. Porque você chega num consultório, ele tem cara de consultório. A luz branca, aí é tudo fechado, é tudo meio escuro, tudo assim meio estranho. Você chega em um hospital também, é aquele padrão, né? Então, será que a gente
né, falando aí com as arquitetas, não pode dar uma ideia para esse hospital ficar mais agradável, não é, sim, amor? colocar planta, né? Hoje em dia, até para lugar que Planta. não tem luz natural e ventilação, a gente tem as preservadas também, que são plantas naturais, pintadas. Então, você olha, você jura que é uma planta Ai, não natural. acredito! É natural, só que ela é preservada. Então, ela não morre, não precisa regar, mas ela traz essa coisa do aconchego, Do aconchego, né? da natureza. Da natureza, para você criar assim, um ambiente mais acolhedor para mais pessoa que tá ali, agradável, mais acolhedor, agradável. né? E até colocar plantas mesmo. Sim. Tem algumas que sobrevivem à sombra, Sim. É né? que tem lugar que não tem, assim, nada, né? De janela, ventilação. Aí algumas espécies, por mais que sejam de sombra, às vezes sentem um pouco. Mas também pode fazer um rodízio, né? Tem shoppings, empresas que vão lá, colocam aquela planta, aí tiram, deixa ela num ambiente um pouco menos insalubre e depois vai fazer esse rodízio. Exato, põe à noite lá fora, né? Sim. E deixa. Por isso que eu falei, né, dos hospitais, dos consultórios e alguns lugares que a gente vai, que ele tem esse clima desagradável, né? E já foi comprovado, né? Já foi comprovado? Isso influencia, sim. Então, por isso que os hospitais hoje em dia estão revendo todo esse clínicas, hospitais, da neuroarquitetura, né? Essa legal. parte de planta, iluminação natural, tá bem presente. Paisagismo, né? Dentro dos hospitais. Sim, está mudando bastante. Maravilha! Devagarzinho você vai começar a ver esses reflexos. Muito legal, porque você chega, né? Até mesmo para fazer um exame, você já fica deprimida, né? Dentro desse ambiente. E tem muita gente que tem casas assim. Você chega na casa, você sente aquela sensação, né? De tristeza. Sim. E como influencia, né, a decoração. E não é sobre dinheiro, né, Suelen? Não é. São detalhes que às vezes você deixa o ambiente mais agradável, não é mesmo? Com certeza. Não é gastar milhões, não é colocar a cortina XY, mas é você deixar o ambiente mais acolhedor, mais com cara de casa, né? Quem não consegue dormir no escuro, o que você sugere, assim? Uma pequena luzinha. Então, tem a fraquinha, opção de fazer a dimerização de um circuito. Boa. Pode ter uma arandelinha, e essa arandela, ela tá num circuito separado. Ótimo. E você dimeriza ele. E se você conseguir colocar até incandescente, você consegue deixar bem suave. É que agora as incandescentes já não estão mais no mercado, né? É uma pena. Mas assim, é para o meio ambiente. Mas as de LED também dimerizam e ficam bem fraquinhas. Mais amarelinha e bem fraquinha. Isso. E ainda você pode controlar. A tecnologia do LED está cada vez melhor. Antigamente você dimerizava o LED, ele às vezes dava umas piscadinhas e tal, mas agora já tá boa a tecnologia. Eu já tô conseguindo fazer uns projetos assim, com dimmer bem suave, sem dar problema. Que legal. No LED tá bem legal. Eu tenho um abajur dentro do closet. E aí eu deixo ele lá tem todo vai ficar longe. Mas assim, eu tenho agonia de abrir o olho e não ver nada, sabe? Sei. Ai, e tem gente que é assim, né? E não pode dormir no claro, né? E essas luzinhas azuis são as piores, não é? Azul, vermelha? Azul e vermelha, Pronto, não pode. Mas incomodam. Que tipo de luz afeta negativamente o nosso sono? Essas? A luz branca. Branca. Às vezes a pessoa coloca essa luz branca, que ela é tão branca que ela chega até a ser quase azul, sabe? Às vezes você observa a fachada dos prédios, aí você vê a maioria tá certo. Coloca a luz morna, mas tem um apartamento ou outro que é clara. Que coloca aquela branca mesmo, que parece até azul. Então essa luz, ela incomoda um pouco. Até a cor, né? Muda. E ela faz mal. Ela não faz bem pra você relaxar, pra você descansar, pra dar esse aconchego. Dizem que faz até mal pra pele. Sim. Que ela é uma luz que, né, que prejudica a pele. Sim. Então, gente, olha quantas formas gostosas da gente aprender como melhorar o ambiente. O que mais, Su, que você acha assim que no quarto ia acrescentar para uma boa noite de sono? Eu acho que aromaterapia. Planta, no quarto não. Aromas também. Aromas. Sim. Adoro. Tem alguns aromatizadores que você coloca na tomada e ele vai soltando, sabe, um pouquinho
Bem leve. E você consegue configurar, tipo, quantos segundos ele vai soltar, a intensidade, regular até o horário. Então, você pode colocar para começar a soltar às 6 da tarde. Aqueles olhinhos essenciais. Isso, e parar, tipo, 10 da noite, para não ficar a noite inteira ali também, Boa. sabe? Para dar aquele De lavanda, é bom? Lavanda é ótimo, alecrim. Alecrim. É bem legal também. Também é gostoso. É. E aí você entra no quarto, você já sente. Sim. Fora a iluminação, fora tudo isso, o que você acha? Tem mais alguma coisa assim que pode ficar agradável? O né? colchão, né? O colchão. O colchão é essencial, O né? travesseiro. Sim, o travesseiro. Super importante. O travesseiro, Muito. o ideal, né, que fique na altura, quando você deita, a coluna fique reta. Na altura do ombro. É, nem muito alto e nem muito baixo. muito Né? baixo. Senão você acaba ficando um pouco encolhida. Então, ser retinho, pra você ficar com a coluna retinha, é bem importante. Ai, a gente sabe, né? Que a Euro tem tudo quanto é tipo Tem de também colchão aquele travesseiro grandão, O travesseiro comprido, grande que é pra ótimo. abraçar. Eu não vivo sem. aqui. Eu não vivo sem. Não vivo sem. Meu Deus! Porque a coluna fica toda certinha e a perna vai por Não. cima, assim, fica tudo E alinhada. acomoda, Sim, né? é. Não é igual, desculpa, amores, mas não é igual abraçar o marido, por exemplo. É toda torta. É toda né? torta, né? Mas esse travesseiro é maravilhoso, Sim. até para você dormir melhor, né? Então, o travesseiro, o colchão, É, e sempre mudar o lado A também. iluminação. Dorme Ah, um pouquinho de um lado, vira um pouquinho pro do outro. É, porque senão acaba sobrecarregando, né? trocar, né? É, Os lados. Sim. Deixa eu ver o que mais que eu tenho de pergunta. Tem muita gente com o home office acabou montando o escritório no próprio quarto. Eu conheço muita gente. E isso também pode interferir na qualidade do sono. O que você acha? Como resolver? Tira o escritório do quarto? O ideal seria tirar. Sim. Mas se a pessoa não conseguir, a gente fez um projeto recentemente que a gente fez vários painéis. Então, são portas de correr legal. que quando recolhe fica um painel ripado. Pronto. E quando fecha, fica um Fecha. painel maior. Então, fecha aquele Dividindo o ambiente. dividindo. Então, Que legal. é um escritório que está integrado com o quarto, mas quando acaba o horário, a pessoa pode fechar e não visualizar, né? Não ficar lembrando. Fica vendo, né, o computador ali, então, eu tenho que responder aquele e-mail. Não, mas Será agora... que chegou algum e-mail, né? Então, aquele contato visual com o escritório, eu acho que não é legal. Então, você ter essa divisória, de repente dá para instalar uma divisória, um painel ripado, que dá para ser decorativo e ao mesmo tempo funcional. Eu acho que funciona Boa. bastante. O que você acha do barzinho, né, no quarto? Uma geladeirinha para você O ter... ruim é o barulho, né? É Porque o sempre barulho. faz um barulhinho, mas se a pessoa não se Verdade. incomoda, porque tem gente que não liga, né? Aí Sim. é bem tranquilo. É melhor do que você ter que ir até a cozinha, sim. né? Mas traz uma jarrinha de água pro quarto também, né? Eu acho que é prático. Para ficar na cabeceira. Que dica você daria para deixar o quarto mais aconchegante, com uma iluminação propícia para garantir boas noites de sono? Agora dá a sua dica como arquiteta. Como é que você montaria esse quarto para que a pessoa dormisse melhor? Eu acho que é importante fazer a iluminação toda indireta. Então, assim, com bastante fita de LED, mas assim, você não vê a lâmpada, a fita, a luz vem diretamente. Sim, ela aparece assim por trás, então, né? Alguns cabeceira de cama, prateleira, né, com decoração. Armário. O armário também pode ter. E eu acho que também a textura dos materiais, né? Então, ter um papel de parede com uma textura legal, que você acolhe, sabe? De tecido. Às vezes um papel de parede que imita tecido, que não dá alergia, é fácil de limpar, mas tem aquela textura. Então, quando a luz bate, você se sente mais acolhida. Né, Sim, de ver. Boa. Então eu acho que é bem Papel de interessante. parede, Papel né? de parede. Tem tecidos também que dá para aplicar na parede. Mas a gente pode pensar também na roupa de cama, sabe? Um lençol com bastante fio para você se sentir abraçada. Acho que isso faz diferença também. Faz mesmo. Né? E bem limpinho. Tem coisa mais gostosa que tomar um banho, pôr aquele pijaminha, né? A luz já tá bem escurinha e deitar naquela cama gostosa, né? É verdade. E assim, tem rituais que a gente precisa ensinar, né? Nós mesmos, né? Eu acho que a gente precisa doutrinar as pessoas, né? A fazer o ritualzinho para dormir, né? Do chá, do difusor, né? Sim. O que mais assim no quarto para... Acho que até uma musiquinha. Uma musiquinha. Também dá pra boa. colocar no roteiro aí.
É mesmo. Uma de musiquinha. descompressão. Ah, a temperatura. Você falou. O ar-condicionado é legal. É legal. É, porque você pode ter o ar quente e E frio. tem alguns bem silenciosos Sim, hoje em que dia. você nem Nem ouve. nada. Qual é a melhor temperatura desse quarto? Varia muito. Pra mim, acho que 19, 20, mas pro meu marido 17. Tá. Depende. Pra eles. Os homens são bem calorentos, né? Então. Tem Sim. até algumas roupas de camas, né? Hoje em dia que metade é com mais pluma e metade é com menos pluma. O lado da mulher e o lado do homem. Então é interessante também. Interessante. Foi uma solução isso. interessante. Aqueles pilotops? Não, na verdade, Não. o próprio o edredom mesmo, o edredom. de pluma. Só que aí você põe entendi. aquela capa, né? Você vai trocando as capas e tem o recheio. Então esse recheio, ele tem um leve desnível. Esse lado tem mais, esse tem menos. Então aí vai. E tem que rodar o colchão também, né? Porque tem senão que rodar o o colchão. homem é mais pesado, né? Então vai caindo. Vai caindo, então tem que sempre, uma vez por semana, rodar o colchão. Pra não ficar ruim, né? No banheiro, alguma sugestão? Banheiro, eu acho que a iluminação é bem legal fazer também essa cena romântica, porque você, nesse momento de banho, que vai dormir, acho bem interessante uma luz mais baixinha. E a gente faz muita espelheira embutida, né? Com aquela iluminação em volta pra fazer maquiagem. Acho que é muito legal também. Fica lindo. Pra mulher, principalmente. E pra guardar todas aquelas coisas, né? Lente de contato, maquiagem, tudo isso. E ainda é um lugar que dá pra pôr iluminação. Acho que é bem interessante. Fica interessante mesmo. E a gente gosta do nosso lugar, né? Privativo. Sim, com certeza. Essa casa que eu moro, gente, como eu me separei e não estou namorando nesse momento, eu fiz uma casa pra mim. Então eu nem imagino uma pessoa lá dentro agora. Eu fiz tudo pra mim. Agora você ficou A mal minha acostumada. penteadeira. Agora eu fiquei mal acostumada. Ixi, eu durmo cedo, adoro. Aí eu faço tudo isso. Eu acho uma delícia, gente. Mas não durmo no escuro, não, viu? Ô, Su, deixa eu te falar. Nós temos aqui a nossa rede social e as pessoas fazem muitas perguntinhas. Então vamos às perguntas. E a gente escolheu algumas bem legais, tá? Deixa eu ver aqui. A Giovana Castro. Obrigada, minha linda. Moro numa kitnet. Como escolher a iluminação ideal para este ambiente tão pequeno? O tamanho do ambiente não influencia muito. Não tem problema ser pequeno o seu apartamento. O importante é a gente ter o que eu falei. 3 cenas no máximo, não colocar muitos interruptores. E colocar sempre uma cena funcional, que é mais clara, que pode ser a central do ambiente. Sim. E outras auxiliares que elas podem ser, pode acender junto com a funcional, mas pode ser acendida também sozinha com o dimmer. Então você pode deixar fraquinho, aquele ambiente mais aconchegante, com a luz mais baixinha. E esse tipo de iluminação normalmente a gente faz com LED. Então a gente põe atrás de painel, a gente coloca em prateleira, né, numa estante. E isso tudo pode ser feito em qualquer mobiliário, não precisa ser um mobiliário chique. Né? Qualquer mobiliário você pode pedir para o marceneiro fazer ali uma cavinha em cada prateleira e trazer esse fiozinho, ou do forro de gesso, ou do interruptor, né, cortando a parede. Então não são intervenções assim complicadas de se fazer. E sabe o que eu acho, Su? Hoje em dia, vocês, né, até os arquitetos, os engenheiros, os apartamentos, eles são mais práticos, né? Então eles foram construídos pequenininhos para você ter praticidade, né? Sim, tá uma tendência muito grande. Muito grande. Eu já fiz um apartamento de um médico de 35 metros quadrados. Desgraça. Quando eu entrei, eu falei, meu Deus, é que tipo que eu um vou fazer loft, aqui? Né? Maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, a iluminação, ela transforma, né? Ela transforma. Você divide os ambientes. E ela dá a impressão que o ambiente é maior também. É igual quando você vai maquiar um olho, por exemplo. Eu dou esse exemplo. Você coloca preto aqui, né? E o claro aqui. E o olho parece que cresce. Então é a mesma coisa. A iluminação, às vezes você tá naquele ambiente pequeno, mas aí vem aquela luz, sobe. Dá aquela profundidade pro ambiente. Sim, aumenta o espelho e alguns outros jogos, né, que vocês então fazem. É tudo jogo de luz mesmo. De luz. Muito legal. E o Marcos Silva, ele disse, posso usar a luz de LED no quarto? Pode. Mas a temperatura tem que ser no máximo 3.000 kelvins, né? Mas o ideal 2.700, 1.000 Pra ficar bem... mais morna, né? Mais aquecido, né? Esse LED. Não colocar LED branco. Tá. E nem colorido, pelo amor de Deus. Nem colorido, por favor. Iluminação colorida.
A gente evita. Não faça isso com a sua casa, tá bom? E a Daniela Avelar, onde usar a luz neutra? A neutra que ela fala provavelmente é a morna. É a morna, essa amarela. A neutra é a de 3.000, que tá tá. quase indo para um branco. Então a neutra, como ela é mais clara, né, a gente usa na cozinha, na lavanderia, às vezes usa na sala também em quartos, quando a cliente, às vezes a cliente é da Bahia, por exemplo. Você sabe que isso influencia. Então, o sol é mais, sol. Não é que ele é mais forte, mas influencia o olhar daquela pessoa em relação à luz. Então as pessoas do sul às vezes preferem ambientes mais escuros e as pessoas indo para o norte mais claros, tem necessidade de mais luz. Então isso muda muito. Então a neutra a princípio para o paulistano seria na cozinha, lavanderia, mas se é uma pessoa que gosta de mais luz, pode até ir para o quarto, porque ela é 3.000 kelvins. Passou disso, aí já fica branca. Aí já não gosta também. Aí já não é legal. É legal sentir esse cliente. Então, eu sempre levo o cliente na loja, mostro todas as fitas. A gente tem vários quadrados brancos e cada um com a temperatura selecionada. Então, esse é 2.700, esse é 3.000, o que você acha? E sente o que o cliente sente. Né? Muito legal. Aí a cliente fala, eu acho essa muito amarela. Então, a gente já sabe que ele tem a necessidade de ter um pouquinho mais. Depende de cada um, né? Ju, eu acho o seguinte, mas por que é importante o papel de vocês? Por que eu acho importante? É como um psicólogo, é como um terapeuta, é como uma pessoa que entende daquilo relacionado à sua personalidade. Não é que você vai colocar o seu gosto. Não. Você vai colocar, né, dentro do que ela necessita, né, com a personalidade dela, o gosto dela, as suas técnicas, não é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Por isso que eu falei, tem que sentir o que a pessoa tá sentindo. O que a pessoa tá sentindo, para ela ficar feliz naquele ambiente. Aí você fala, olha, isso aqui é o ideal, mas se você tá sentindo um pouco escuro, a gente pode colocar uma mais... né, um pouquinho mais pro branco, não tem problema, mas até 3.000, a partir disso já fica muito branco. Já fica muito claro e atrapalha a qualidade dela, né? Mas já aconteceu de ter cliente que fala, não, eu quero branco. Então a gente fala que tudo bem, mas a gente tenta seguir até o 3.000, que seria o ideal. Gente, quanta coisa que a gente aprende por aqui. Ai, tão bom. Suelen, querida, você quer deixar alguma consideração para essas pessoas que estão pensando numa reforma para melhorar, né, o sono, a qualidade de vida dela? Porque eu acho assim, tudo bem, a gente vai deixar o seu contato e a pessoa vai te procurar para conversar com você, porque o ambiente, ele é, gente, mais que 50% para você ter uma boa noite de sono. E você nem sabia. E muita gente não sabe. É verdade. Né? E a gente estava até falando aqui em off. Não é sobre dinheiro, você ter dinheiro ou não. Não é isso. É sobre entender essa técnica, né? E mudar alguns detalhes, né, Su? Sim. O meu recado é que pode ser feito, às vezes, pequenas intervenções no ambiente que vai resolver o problema. Então, às vezes é a lâmpada que está no tom errado, que não está 3.000 que eu falei, ou 2.700, está quase branca. Sim. Então isso influencia. Às vezes dimerizar aquele circuito, às vezes até é possível dimerizar a iluminação que está já existente no local. Então, às vezes a cortina, o colchão, o travesseiro. Às vezes é uma coisa... São coisas que não precisa fazer uma grande reforma. E às vezes até trocar a marcenaria e a iluminação já fica demais. Pôr uma madeira. Sim, eu adoro madeira. A marcenaria e a iluminação faz milagres. Faz. Ela muda o ambiente. Sim. E tem para todos os gostos e todos os preços, não é? Sim. Essa marcenaria? Com certeza. Tem marcenaria. Um apartamento pode custar 350 ou 1,5 milhão. Com o mesmo projeto. Só mudando a empresa e os materiais. Ai, gente, é demais. Por isso que a gente precisa de vocês. Eu acho tão importante, né? Para tudo. Você pode ter o seu gosto, mas a técnica só elas. Que estudaram, que estão ali dentro, né? Vendo as novidades, porque tem tantas tendências maravilhosas, né? Sim. Gente, a casa cor, você fica assim, ó, não sabia que existia isso, não sabia que existia aquilo, é verdade. Né? E cada ano que passa é uma tecnologia mais legal. Sim. Né? Nossa, cozinhas toda automática. Gente, é tudo muito moderno. É verdade. Né, meu amor? Mas muito obrigada, viu, Su? De nada, imagina, foi um prazer.
prazer. A gente está chegando no fim, é tão gostoso esse bate-papo. Esse nosso podcast Bom de Cama para deitar e dormir é para ajudar você a melhorar a sua qualidade de vida, viu? Seu soninho e deixar todo mundo bem aí, viu, gente? Ó, vamos compartilhar o nosso programa aqui? Tá, o nosso podcast eu acho que é um dos mais legais para falar sobre esse assunto, não tem outro, tá? Arquitetura, iluminação, sono, olha que gostoso. Su, muito obrigada pela participação sua aqui. Imagina, agradeço vocês. Por compartilhar com a gente o seu conhecimento, que é sempre muito bom a gente compartilhar nossas experiências, né? E passar tudo isso que todo mundo, né, aprendeu hoje por aqui. Gente, agora eu vou dar um presente para Su. Que presente, a nossa lembrancinha maravilhosa. Obrigada. Olha, é tudo para ajudar no soninho, tá? Ai, que ótimo. Não é bom? Ai, é ótimo. É isso ótimo. Aqui Isso aqui é muda ótimo. tudo. Quando o marido quer ficar mexendo no celular, Então, você quer dormir, já coloca. Meinha. Nossa, meu pé é sempre Eu gelado. adoro, o meu também. Olha, meu amor, esse travesseiro Obrigada. é uma delícia. É novidade, porque ele tem várias camadinhas, você pode tirar conforme o seu gosto. Ah, seu isso tamanho. é ótimo. Não é maravilhoso? Maravilhoso. E também com o tempo, você não precisa comprar outro travesseiro, você vai trocando, né? Sim. Vai tirando essa E de o meu cima, ombro é largo, então vou deixar as 3 camadas. Já deixa tudo aqui pra você. Obrigada. Nosso viu? presentinho, viu, Su? Adorei. Muito obrigada, meu amor. Volte sempre se você tiver alguma novidade para contar pra gente. Legal, Tá? vamos marcar sim. Qual que é a sua rede social mesmo? É Suelen com 2 L's, N de navio, _ Figueiredo, tudo junto. A Suelen Figueiredo, tudo junto. Gente, entre em contato e aguardamos você de volta aqui com a gente. tá? Combinado. E você se inscreva no canal. Você já se inscreveu? Demorou, tá? Porque aqui a gente vai avisar vocês quando tiver episódio novo e um melhor que o outro. Gente, ó, um beijo para vocês, bem grande. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos por aí, Euro com Sonhos, tá? Eu espero vocês no nosso próximo episódio.